Graças a Paz, amados, mais uma vez aqui para aprender mais de Deus. Na ocasião, a gente vai abordar a temática oração. O tema da lição é a oração e a queda, né? E vamos orar então? Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer por esta oportunidade. Queremos, ó Deus, te pedir que Tu nos oriente. Queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações, nossa mente, para aprender de Ti. Queremos orar assim como Cristo orou. E sabemos, Senhor, que sem Ti não podemos concretizar este intento. Pedimos, ó Deus, que Tu estejas conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o objetivo da lição é que possamos compreender que a queda afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus, que é a capacidade de orar. Né? Falar com Deus e ouvir Deus, ouvir a voz de Deus. Quando a gente fala em queda, a gente aborda a questão teológica, né? A queda da humanidade que ocorreu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, foi expulso. Então aquela queda ali acarretou uma série de consequências em nossa vida, dentre as quais essa dificuldade de, na verdade, um total afastamento de Deus. Né? Nos tornamos inimigos dele. Temos medo dele. Né? Isso veio ser solucionado com o sangue de Cristo. Foi a solução definitiva para que possamos nos reencontrar com Deus e falar com Ele. Pois bem, com o advento de Cristo, o sacrifício de Cristo, nós somos nova criatura e temos um contato constante com Deus. Essa é a proposta do Evangelho, mas em alguns momentos a gente se apercebe que ainda temos a velha criatura e que às vezes temos essa dificuldade, mesmo querendo, temos dificuldade de falar com Deus. Não é fácil, é necessário esforço, diligência, né, disciplina, tomar decisões e se esforçar para cumprir as decisões no tocante à oração. Por que a gente tem tanta dificuldade de orar? Por que os nossos cursos de oração são tão pequenos? Poucas pessoas vão para o curso de oração. Por que a gente tem tanta dificuldade de orar? Essa lição de hoje, baseado lá em Gênesis, né? Gênesis 3, 8, 10. Gênesis 3, 8, 10 diz assim: Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. A primeira voz que o homem, né, ele ouviu, não poderia ser diferente, foi a voz de Deus. A primeira experiência, vamos dizer assim, de sociedade, de comunidade, foi Deus. O homem, quando foi feito, ele se relacionava com Deus. Ele ouviu a voz de Deus. O autor, inclusive, diz que antes até mesmo de ouvir a sua própria voz, ele já ouvia a voz de Deus. A primeira voz que o ser humano teve contato, depois de serem criados, foi a voz de Deus. Depois da queda, falar com Deus exige empenho. E a gente pergunta: o que aconteceu? Por que a gente tem tanta dificuldade em orar? Quais são os desafios para que a gente possa, depois que Cristo rompeu o véu do templo, que agora a gente pode entrar no Santo dos Santos, mesmo assim a gente tem essa dificuldade de orar? A causa disso é a queda, ainda amados. A queda do homem. Por isso temos a lição, a oração e a queda. No início, comunicação com Deus. Nos ousamos, né,
ser igual a Deus, termos autonomia na capacidade decisória, tomar nossas próprias decisões, e nós fomos influenciados pelo diabo, e assim tomamos a nossa decisão e ocorreu a queda. A ruptura de Deus, a ruptura com Deus, por ter aceitado a proposta de Satanás. O resultado dessa queda, falei já alguns momentos atrás, os seres humanos passaram a viver em busca de uma suposta autonomia em relação a tudo, né? Não só a Deus, mas principalmente o que mais impacta o ser humano é essa busca insana de querer ser autônomo diante de Deus. Deus não se mete na minha vida. Eu já vi muito essa frase. Não precisa de Deus aqui. Não é para Deus. Não, isso aqui não é coisa de Deus. É você que decide onde é que Deus fica, onde é que Deus não fica. Quem é o superior aí? Né? A queda afetou todas as dimensões da nossa existência. Sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. A experiência de oração, amado, tem sido um tremendo desafio para nós. Quais são esses desafios? O autor ele abordou 3 desafios. Está na lição, a lição que cada um dos amados estão aí, penso eu. Um primeiro desafio é medo. Nós passamos a tentar a nos esconder de Deus. A gente aprende isso com Adão. Né? Quando Deus chamou Adão, Adão se escondeu. Deus disse, onde estás? E aí eu pergunto, e o que é que nós estamos fazendo quando Deus diz, onde estás? A pessoa diz assim, não, mas eu já sou crente. Mas eu estou falando para nós mesmos. Muitas vezes a gente assume um compromisso de viver diante de Deus. E foi esse o compromisso que a gente assumiu? De buscar diligentemente estreitar o nosso relacionamento. Como é que a gente vai estreitar o relacionamento se a gente não fala com Ele? Se a gente não ouve a voz dele? Por que que isso acontece? Medo, amado. Nós precisamos nos relacionar com Deus sem medo. Não podemos nos relacionar com Deus com medo. Quando somos chamados por Deus a prestar contas, qual a nossa atitude, amado? Se esconder como Adão? Porque Adão lá no versículo diz, né? Eu ouvi tua voz e me escondi, porque tive medo. Ele foi bem taxativo nisso. Tive medo. Mas por que a gente tem medo de Deus? Isso me faz lembrar aqui um personagem bíblico, né? É uma pessoa, né? Davi existiu, ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Isso me faz refletir, como que Davi é um homem segundo o coração de Deus, que Davi tinha um bocado de erro. Davi errou muito, né? Ao longo da sua vida. Mas ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Era pela forma como ele se relacionava com Deus. Ele abria o seu coração. Ele não tinha medo de Deus. Quando Deus o confrontava no seu pecado, ele dizia, pequei contra ti, Senhor meu Deus. Ele assumia as responsabilidades e se apresentava diante de Deus, sabendo que Deus é misericordioso. E nós, como temos nos comportado? É importante a gente entender que o primeiro desafio que a gente precisa passar por cima, porque a gente precisa se esforçar para melhorar o nosso relacionamento e termos um nível de oração melhor, é não tentar nos esconder. Abrir o nosso coração e falar com Deus como somos. Não podemos responder a Deus com medo. Não casa. Oração com medo não casa. Esse medo que eu estou falando é o medo de Deus. Muitas vezes as pessoas não levam a Deus o problema porque tem medo, inclusive isso é típico do crente que conhece Deus. O infiel, o que ainda não conhece Deus, não tem esse medo não, que eu vou falar. É o medo de, eu não vou levar a Deus o problema não, porque pode ser que Deus não queira o que eu quero. Eu já ouvi isso. As pessoas, não, vamos orar, irmão, vamos orar para que Deus faça a sua vontade, e se Deus não quiser fazer o que eu quero, né? Então nós temos medo de nos relacionar com Deus porque a gente quer que Ele faça o que a gente quer. Né? Se queremos falar com Deus, vamos precisar parar de nos esconder e admitir exatamente quem somos. Assim como Davi.
E o segundo desafio que precisamos passar por ele é a transferência de responsabilidade. Temos uma tendência de transferir responsabilidade. Isso está lá também em Gênesis. Adão, quando foi interpelado por Deus, onde estava, e o que Adão tinha feito, ele admite que pecou, sim, mas ele disse, a mulher que tu me deste, me deu a fruta e eu comi. Né? Ele transferiu a responsabilidade para a mulher. A transferência de responsabilidade também é um desafio que precisamos enfrentar. Precisamos reconhecer os nossos erros, assim como Davi. Reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que estamos enamorados com o pecado. Inclusive, é um dos grandes sintomas de quando você está enamorado com o pecado é justamente você ser negligente na oração. A gente não quer se apresentar diante de Deus com pecado, entendeu? E o terceiro motivo? O terceiro motivo está lá em Gênesis 3,13. Confronto com Deus. A serpente me enganou e eu comi. O que Eva disse. Né? Passamos a nos ver como vítimas das circunstâncias. Então, o primeiro é medo. Nos escondemos. Precisamos vencer esse desafio. Precisamos nos apresentar diante de Deus como somos e aceitar o que Deus tem para nós. Deus é misericordioso, amado. Deus é amoroso. Deus vai nos tratar. Ele pode não dar aquilo que você quer, mas é para o nosso bem. No final de tudo, a gente vai dar glórias a Deus, porque Ele imputou sobre nós os desígnios dEle para nós. Ele não fez o que eu queria que Ele fizesse. Ele fez o que Ele queria fazer em minha vida. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. Então, o primeiro desafio é não nos esconder, nos apresentar diante de Deus como somos. O segundo desafio é não transferir as responsabilidades. Nós temos responsabilidade dos nossos atos e precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o terceiro desafio é precisamos não relativizar os nossos pecados. Foi isso que Eva fez. Precisamos não nos vitimizar. Não é? A Eva disse, a serpente me enganou e eu comi, que é para Deus ter pena dela. A culpa não foi de Eva, a culpa foi da serpente que enganou, as circunstâncias da vida. Como se não houvesse nenhuma alternativa a não ser ceder à tentação. É isso que o homem muitas vezes diz. Né? No momento em que passamos a aceitar que somos reféns de situações, amados, orar deixa de fazer sentido. Por que eu vou orar se eu não tenho como tomar decisões diferentes? Quando eu sou submetido a determinadas circunstâncias, é claro que eu vou tomar essa decisão. O que você acha? O que você faria no meu lugar? Não é assim que as pessoas fazem? Pois bem, amado, precisamos vencer esses desafios para falar com Deus, para orar a Deus. Embora existem muitas coisas na nossa vida, amados, que nos são impostas, não é a gente que busca. Elas são impostas, né? Coisas sobre as quais não temos controle. Né? Muitas vezes a gente nasceu num lar que não é cristão, nasceu num lar que o pai e a mãe é muito duro, trata com maldade, e a gente aprende violência, uma série de situações, e eu sou muito explosivo, eu sou impetuoso, eu não consigo, você não sabe o que aconteceu comigo, se fosse você era diferente, você poderia fazer uma coisa igual a mim. Amado, a verdade é que, apesar de tudo isso, ainda nos resta a capacidade de reagir. É por isso que há, sim, uma culpa em nós. Há a capacidade de reagir a todas elas. Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Não podemos nos fazer parecer vítimas das circunstâncias. A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Quando a gente consegue vencer ao menos esses 3 desafios, a gente começa a compreender
que Deus é misericordioso, não precisamos ter medo dele. A gente pode orar a Deus para, inclusive, Deus moldar nosso temperamento. Porque é possível mudar. Né? Se no jardim do Éden, com os nossos pais, nós trocamos a oração por uma aventura trágica em busca de autonomia, no jardim do Getsemane, com Jesus, nós recuperamos a capacidade de orar, nos submetendo à vontade de Deus, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa coisa que o ser humano tem de autossuficiência, de querer que Deus esteja a meu serviço, não é o que nos dificulta a ter um relacionamento pleno com Deus. Né? A gente pode mudar através de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, as nossas decisões. Amém, amados? Essa mensagem que Deus tem para nós neste dia. Que Deus nos abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados irmãos. Bom dia você que está nos assistindo nesse momento. Não esqueça aí de fazer sua inscrição no nosso YouTube. E quero saudar os irmãos com muita alegria, porque grandes são os desafios, grandes são os obstáculos, mas Deus está conosco a todo tempo. E a sua igreja, que somos eu e você, estamos aqui diante dele para adorá-lo por mais um culto nessa manhã. E para a gente celebrar, alegrar e nos alegrarmos e, acima de tudo, festejar junto com os aniversariantes do mês. E eu quero desejar um feliz aniversário para a irmã Edeline Lucy, que faz aniversário no dia 24 de julho. A nossa irmã e amada, muito saudade da irmã Berenice. Irmã Berenice de Lima faz aniversário no dia 25 de julho. Irmã, Deus te abençoe. Também irmão Agostinho Cristóvão, meu irmão querido, feliz aniversário. Ele faz aniversário no dia 26 de julho. E, por fim, a irmã Beatriz Vitória, que também faz aniversário no dia 26/7. E nós estamos aí alegres por mais um ano de vida que Deus contempla aos irmãos. E vamos celebrar, né, irmãos? Vamos celebrar, porque o Senhor, Ele comanda tudo, Ele nos dirige e, acima de tudo, Ele está guiando as nossas vidas e a nossa igreja. Quero trazer agora, nesse momento, o aviso que a irmã Betânia se encontra todas as manhãs na nossa igreja, de segunda a sexta. O irmão Marcos, ele está nos sábados, de 7 às 9 da manhã. E aí você que está aí com o propósito de ofertar ao Senhor aquilo que lhe pertence, aquilo que Deus colocou no seu coração, mas aquilo que, acima de tudo, é um mandado do Senhor e é um privilégio de estarmos contemplando o nosso dízimo, a nossa oferta. E nesse mês a oferta de missões estaduais, né? Então, Deus possa abençoar cada irmão, né? Que nós estejamos aí mantendo a casa do Senhor, como assim diz a palavra. E quero trazer agora, irmãos, um agradecimento ao Conexão Kids, que foi um projeto que nasceu no coração de Deus e vários irmãos abraçaram. Eu sei que todos estavam envolvidos, direto ou indiretamente. Trago aqui um agradecimento especial, primeiro ao nosso pastor Pedro, depois à irmã Carla, a diretora do departamento infantil, que esteve aí totalmente empenhada a desenvolver os trabalhos com as crianças. Quero também agradecer àqueles que estiveram orando conosco. Irmã Nádia, né, que esteve aí nos apoiando. Também quero agradecer à irmã Etienne, junto com o coro infantil, que preparou um vídeo maravilhoso do tema, né, da música tema. Quero agradecer aos professores da EBD, irmão Eliesi, irmã Márcia, irmã Rejane, né, que é uma bênção. Todos estão aí empenhados em levar a EBD para os juniores. Quero agradecer também a irmã Rose, que esteve aí sempre orando, nos apoiando. Quero agradecer a irmã Rafa, né, a irmãzinha Rafaela, irmão João, que também estão aí na EBD nos apoiando.
Quero agradecer a irmã Messia, quero agradecer a nossa querida e amada irmã Ana, que mesmo doente esteve aí nos apoiando. Irmã, creia que o Senhor vai restabelecer sua saúde, estamos orando. Quero agradecer a irmã Laísa, né, que esteve aí nos apoiando nos vídeos, a irmã Bia também, que todo o empenho aí com a mídia, com o Marcelo, com o irmão Rubens. Quero agradecer a todas as pessoas. Se eu for citar nome, gente, vai ser uma injustiça, mas irmã Dora, irmã Lavinha, né, irmã Nova, que esteve aí também nos apoiando. Então, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês e fiquem agora com o Momento Conexão Kids. Agora nós teremos o Momento do Conexão Kids, que é um evento que teve início na sexta-feira e encerra hoje nas redes sociais da EBV, com o tema Jesus, o maior pintor do mundo. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer, em nome de todo o Ministério Infantil, a Deus, pelo privilégio de trabalhar com suas crianças, que são o futuro da nossa igreja. A todos os que estiveram envolvidos, direta e indiretamente, os pais, as crianças e todo o departamento infantil. E de uma forma muito especial, nosso agradecimento à igreja, que tem sempre dado o suporte e o apoio necessário a todos os projetos do departamento infantil. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês. O nosso introito bíblico fica no livro de Colossenses, capítulo 1, versos 15 e 16 e Romanos 11, 36b. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja dada a glória para sempre. Amém. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Aqui ela não tinha cor, a cruz foi o peixe que ela falou. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Aqui ela não tinha cor, a cruz foi o peixe que salvador. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou
está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi um pincel a cor, o maior de todo mundo. Está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Olá, crianças! Será que vocês já sabem o tema da nossa Conexão Kids? Tenho certeza que sim, né? Porque vocês estão fera em tudo que a gente pergunta para vocês. Então não é possível que o tema da nossa Conexão Kids vocês não saibam. Então eu quero ouvir, viu? Vou ouvir daqui, vocês falando daí o tema, tá certo? Vamos lá, o tema: Jesus, o maior pintor. Será que eu ouvi direito? Jesus, o maior pintor do mundo. E a nossa divisa se encontra lá em Efésios 2:10. Vocês entenderam? Efésios 2:10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Decoraram? Efésios 2:10. Conto com vocês, crianças. Valeu! Olha que lindo, como é perfeito, até nas cores nosso Deus pensou. Olha que lindo, maravilhoso, com toda a perfeição o mundo pintou.
Olá, irmãos, graça e paz. Nessa manhã estamos alegres e felizes por estarmos juntos na presença do Senhor, vivenciando esse mês de missões. Eu queria que os irmãos nessa manhã pudéssemos estar juntos no propósito de adorarmos ao Senhor e glorificarmos ao nosso Senhor com as nossas vidas. Mesmo que não for para com que a gente vá para outros lugares para pregar o Evangelho, mas você, onde você está, que você possa ser bênção do Senhor e ser um instrumento de Deus para que vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Anunciando
Ouvia notícias dos que seguiam, deixando tudo e dizendo sim, mas eu não me comprometia. O tempo me fez entender a urgência de atender. Parte tenho eu para divulgar a salvação que recebi. Eu decidi, com Cristo vou até os confins da terra, digo sim, chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo, a missão cumprir por Cristo. Até os confins da terra, digo sim, chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo, a missão cumprir por Cristo, sim. Era também pra mim, eu nada fiz. Ouvia notícias dos que seguiam, deixando tudo e dizendo sim, mas eu não me comprometia. E o tempo me fez entender a urgência de atender o teu chamado, ó Deus. Não vou perder mais um segundo, que parte tenho eu para divulgar a salvação que recebi. Eu decidi, com Cristo vou até os confins da terra, digo sim, chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo, a missão cumprir com Cristo vou. Até os confins da terra, digo sim, chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo, a missão cumprir com Cristo vou. Até os confins da terra, digo sim, chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo, a missão cumprir com Cristo, sim. E a nossa leitura bíblica fica no livro de João, capítulo 9, versículo 4a. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Pai, meus queridos irmãos, eu gostaria de dar uma breve palavra sobre este momento de dedicação, mas antes eu gostaria de lembrar aos queridos irmãos do desafio que foi feito para toda a igreja em relação ao revestimento interno, né, do nosso templo, né, o templo onde nós congregamos, o templo que pertence ao Senhor, e nós somos apenas seus mordomos. E eu me lembro aqui agora de quando Neemias foi desafiado a erguer os muros de Jerusalém, onde ele saiu conversando com os seus irmãos lá em Israel e levando-os, animando-os para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Guardadas as devidas proporções, é um desafio num momento tão difícil em que nós estamos passando, todo o mundo, o Brasil e Recife, e nossos irmãos estão sofrendo também, nós estamos sofrendo por várias situações. Mas o desafio foi lançado e nós já colocamos a mão no arado, nós não podemos mais olhar para trás.
né? E nós precisamos, meus queridos, da sua ajuda. Se você não puder contribuir financeiramente, você pode contribuir indo lá, colocar a mão no arado, colocar a mão na massa propriamente. Se você não pode fazer nenhuma dessas duas coisas, ore ao Senhor para que Ele levante obreiros, para que Ele levante pessoas, né? E Deus, Ele tem o domínio de tudo, de todo mundo. E Deus, Ele pode usar até o ímpio. Nós temos relatos na Bíblia onde Deus usou o ímpio para abençoar a obra, para abençoar a vida, para abençoar o ministério de quem quer que Ele queira e que Ele entenda fazer. Então você é desafiado a nos ajudar. Existe a forma simples de você contribuir. Você põe a sua oferta lá no envelope, designando que é para o revestimento do templo, e aí a nossa tesouraria vai designar e pode saber que nós prestaremos conta aos irmãos amanhã de todo centavo que chegar em nossas mãos. Tá bom, meu irmão? E queria também falar brevemente sobre esse momento de dedicação dos dízimos e oferta. Eu já falei em outras oportunidades que o momento de dízimos e ofertas, ele faz parte do culto. Assim como a oração, como a leitura da palavra, como o louvor, uma pregação da palavra, fazem parte do culto. Então é um momento que nós não nos envergonhamos, nós não ficamos acanhados em falar sobre dízimo, porque é bíblico. Então nós não nos acanhamos não. Existe um texto muito conhecido de todos os irmãos, que está lá em Malaquias 3:10, onde ele diz: trazei todos, ou seja, todos nós devemos levar o dízimo e entregar na casa do tesouro. E onde é a casa do tesouro? A casa do tesouro é aquele lugar, aquela igreja onde você está congregando, onde você está se alimentando da palavra do Senhor. Ali é a casa do tesouro hoje. Você pode administrar o seu próprio dízimo? Não. O dízimo não é seu. Você não pode administrar o dízimo. Existem muitas pessoas, irmãos, que me perguntam: olha, eu posso ajudar um missionário, pegar do dízimo e ajudar um missionário? Eu posso ajudar os pobres, eu posso dar uma cesta básica tirando do dízimo? Não, o dízimo não é seu, não lhe pertence. Portanto, você não pode administrar o dízimo. Quer ver um exemplo? Você que paga imposto, como eu, você pode dizer, quando você faz lá a sua declaração de imposto de renda, você diz: olha, eu quero que esse dízimo aqui seja usado na pavimentação da estrada tal. Não, você não administra isso. Então, da mesma forma, não é você que administra o dízimo. Deus colocou pessoas próprias com a responsabilidade para fazer essa administração. Então a desculpa é até plausível, é bonita, né? Quando você diz: eu vou ajudar os pobres e tal. Mas não é isso que Deus está pedindo, não. Deus não está pedindo que você faça isso, não. Deus está dizendo: deposite o dízimo na casa do tesouro. Então o nosso papel esbarra para aí. Eu entreguei lá o dízimo, pronto. Daí para frente é quem vai administrar. Você não está depositando o dízimo para o pastor, para o diácono, nem para o tesoureiro. Você está depositando o dízimo aos pés do Senhor. Quem vai administrar vai prestar contas também ao Senhor. E ele sabe disso, tá certo? Então a responsabilidade de quem está à frente da liderança é muito grande. Portanto, você não dá o dízimo ao pastor não, viu, meu irmão? Então o lugar que você deve levar o seu dízimo na casa do tesouro é a igreja. E tem uma outra questão nesse mesmo versículo de Malaquias. Qual é o propósito, então, do dízimo? Muitas pessoas acham que não precisa mais, que o dízimo era da lei, nós não estamos mais vivendo a lei, estamos vivendo agora o período da graça. Eu já dei uma explicação outro dia sobre isso. E quero apenas dizer que o propósito do dízimo é para que haja mantimento na minha casa. Diz lá no versículo. E qual é os trabalhos que nós desenvolvemos? A manutenção dos ministérios, né? O pagamento de funcionário, as taxas de água, de luz, de impostos, enfim. Esse é o propósito de você fazer essa sua contribuição, para que haja sustento na casa do Senhor. E eu acho muito interessante esse versículo, irmãos, porque ele diz assim: provai. É o único versículo que eu conheço da Bíblia que Deus disse: eu faço um desafio com você. Seja um dizimista fiel para você ver como eu vou abrir as janelas do céu, as comportas do céu. E aí, irmão, quando eu vejo essa palavra, quando eu abri as janelas do céu, eu me lembro daquele versículo lá de Gênesis. Lá em Gênesis, no capítulo 7, versículo 11, ele diz quando Noé entrou na arca e diz que
que a porta da arca foi fechada e tal. Ele diz assim, a parte B, 7:11. Eu vou ler aqui para os irmãos verem. Né? Diz assim: romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra naqueles 40 dias. Então, irmãos, quando Deus diz assim, eu vou abrir as janelas do céu, é muita bênção, irmão. Não é brincadeira, não. Imagine que essa mesma conotação de janelas aqui do céu, quando ele diz que abriu as comportas do céu e derramou chuva, derramou água e que inundou todo o mundo, toda a terra, perdão. É assim. E eu quero só fazer um lembrete, mas quando Deus diz que vai te abençoar, que vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida na sua vida, não é só em dinheiro não, irmãos. Ele vai abençoar a sua saúde, a sua família, seu casamento, seu emprego, vai lhe dar ânimo, vai lhe trazer paz. Isso são bênçãos. São bênçãos sem medida na sua vida. Faça esse desafio com o Senhor. Ele está lhe chamando, segundo o versículo de Malaquias, para que você faça esse desafio com Ele. Seja um dizimista fiel, que você vai ver as comportas do céu, as janelas do céu se abrir em sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Muito obrigado por mais uma oportunidade, né? Graças a Deus por mais esse dia, por mais essa manhã que o Senhor nos concede em sua presença. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor, nos utilizando desse meio, né, de tecnologia, né, dessa distância física ainda dos irmãos, mas a proximidade em espírito. E é exatamente esse ponto de convergência, né, que é a palavra do Senhor, que é o Espírito do Senhor. E eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 18 ao 22. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim na minha versão: de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram, espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Meus irmãos, esse texto muito conhecido, né, do povo cristão, onde Jesus realiza esse milagre. E a minha palavra nessa manhã, meus queridos, é uma palavra de exortação para o seu e para o meu coração. Sabe por quê? Porque nós precisamos olhar para nós mesmos, fazermos uma autoavaliação, uma autoanálise da nossa vida espiritual. Como é que eu estou me apresentando? Quem eu sou diante do Senhor? E aí Jesus realiza esse milagre. E esse milagre, ele tem uma característica diferente de todos os outros milagres que Jesus realizou. Qual é essa característica? Os irmãos se lembram que os milagres que Jesus realizou, todos os outros sempre trouxeram vida, alegria, cura. Ou seja, foram todos milagres de cunho positivo. Já esse não. Esse foi um milagre de cunho negativo. E Jesus, portanto, amaldiçoa aquela figueira e, como foi dito aqui, a figueira secou de alto a baixo, transformando-se apenas em lenha para o fogo. Mas como? Né? Meus irmãos, Jesus é mestre e, como tal, ele sempre se utiliza de métodos pedagógicos, educativos, para nos trazer a reflexões. E foi exatamente isso que Jesus aqui propôs. A minha expectativa em relação a esse texto, que ela possa
levar realmente a um autoexame na profundidade que o próprio Jesus espera que nós façamos. Portanto, meus irmãos, esse texto ele nos remete a fazermos um check-up espiritual. Note que esse fato ocorre depois que Jesus entra em Jerusalém. Naquela semana, Jesus haveria de ser preso, de ser condenado e ser morto na cruz. Ele foi ao templo e as cerimônias religiosas estavam acontecendo, os sacrifícios sendo feitos, as multidões estavam afluindo no templo, mas Jesus, que faz a análise real, profunda, ele percebe que apesar dessa religiosidade que estava acontecendo ali no templo, faltava vida. E ele consegue detectar isso muito bem. Ele percebe que a casa de oração estava sendo transformada num covil de salteadores. Os saduceus, pela ganância que tinham, transformaram a religião num comércio. Os fariseus, legalistas, eles, num legalismo terrível, eles eram muito zelosos, mas faltava ali entendimento em relação à palavra. O templo era apenas um símbolo, mas não tinha mais vida. Diz a Escritura que Jesus, depois de purificar o templo, vai a Betânia. Betânia está a mais ou menos 9 quilômetros de Jerusalém e pernoita ali. E no dia seguinte, retornando para Jerusalém, Jesus avista uma figueira à beira do caminho. E lhe chama a atenção, pois era uma figueira muito bonita, muito frondosa. E Jesus estava com fome, diz a Bíblia. E ele vai a essa figueira, procura figos. Ele mexe com ela, abre seus ramos, mas não encontra fruto. Ele só encontra folhas. Contrariando os fatos, diz Marcos que realmente não era a estação de figos, mas as folhas, nós sabemos que elas vêm depois dos figos. Então, se tinha folha, deduzia-se que tinha frutos. E quando Jesus percebe que aquela figueira fazia uma propaganda enganosa, que prometia o que não possuía, que tinha apenas aparência e não realidade, diz a Bíblia que Jesus amaldiçoa aquela figueira. E diz, nunca mais nasça fruto de ti. E diz o texto que ela imediatamente secou. E isso para nós, meus irmãos, nos traz algumas lições que eu gostaria de destacar. A primeira delas, nós podíamos extrair desse texto essa lição, uma propaganda enganosa. Nós já vimos que as folhas vêm depois dos figos. Ela, porém, tinha folhas, mas não tinha figos. Ela estava à beira do caminho, tocando trombeta de si mesma, mas não tinha verdadeiramente nenhum figo. Ou seja, era realmente uma propaganda enganosa. Isso, é claro, tem implicações espirituais. É por isso que Jesus realiza esse milagre. Não só para transformar a figueira em lenha, mas para aquecer, meus irmãos, o nosso coração e a nossa alma. Preste atenção. As pessoas envolvidas aqui certamente elas eram superiores às demais. As outras figueiras não tinham folhas, porque segundo Marcos, não era a estação própria. E você sabe que há pessoas que quando você olha para elas, parece que elas superam as demais. Não é verdade? Foi assim com Eliabe. Quando Samuel o viu, disse, eu acho que esse será o rei de Israel, será o escolhido. No entanto, o Senhor disse para ele, eu não estou vendo a aparência, Samuel. E aí, prossegue. São pessoas que impressionam pela maneira de falar, pela profundidade teológica, pela sagacidade com que tem no emprego das palavras. E você, às vezes, se ilude com tais pessoas. Contudo, quando se observa bem, vê que elas não têm frutos. Não possuem vida, não têm testemunho de vida. Tais pessoas, às vezes, até desafiam as estações do ano. Parecem mais espirituais do que as outras. Como Pedro.
Lembram de Pedro? Que ele disse, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Por ti darei a minha vida. Há pessoas assim. Há pessoas que parecem muito adiantadas comparadas com as outras. Ao seu redor, claro, mas não passam de fachada. Não passa de propaganda enganosa. Como vimos, né, na última mensagem que pregamos, a igreja de Laodiceia fazia propaganda de si mesma. Dizia, estou rica e abastada, não preciso de nada, nem mesmo de Jesus. Imagine. Mas quando Jesus olha para aquela igreja, diz, você é pobre, você é cega e estás nua. É assim que Jesus vê a nós, meus irmãos. Ele enxerga lá dentro. Essa aparência, essa roupa bonita que você veste, esse penteado bonito, essa sua elegância ao caminhar, ao se dirigir, isso não engana Jesus. Jesus vê o seu coração. Jesus vê o meu coração. Tais pessoas chegam até a atrair a atenção de outras pessoas. Jesus foi atraído pela beleza daquela figueira. De longe, quando ele observa pelo caminho, ele se aproxima, né? E é atraído pelos olhares. Os discípulos que estavam com ele também foram atraídos. Lembram daquele fariseu que quando foi orar, batia no peito e dizia, Senhor, eu não sou como aquele miserável publicano. Eu dou meu dízimo, eu cumpro a lei, eu realizo os meus jejuns. No entanto, Jesus não se impressiona com essa falácia. Jesus olha para o seu coração. Diz a Bíblia que Jesus e seus discípulos foram atraídos pela beleza da figueira. Isto é, pessoas boas são atraídas também à volta de tais pessoas. Entretanto, quando Jesus vai a fundo, não há frutos, só há folhas. Não tem piedade, não tem vida com Deus, não tem coração íntegro, não tem vida solene aos pés do Senhor. São apenas folhas. São essas pessoas que vivem de aparência, que vivem de fachada. E é exatamente por isso que o tema dessa mensagem é vivendo de aparências. Só que é um engano, meus irmãos. Jesus, ele vê o seu coração, ele vê o meu coração. Eu não posso fazer, meus irmãos, essa análise do seu coração e talvez você também não possa fazer do meu. Por isso, é hora de nós realizarmos uma sondagem, né, à luz do Espírito Santo. Nessa manhã eu convido você, pelo poder do Espírito Santo, para que você faça uma autoanálise, que você sonde lá nas entranhas do seu coração e pergunte, quem sou eu diante de Deus? Diante do pastor, diante do diácono, você pode até nos enrolar, nos enganar, mas diante do Senhor, absolutamente nunca você vai conseguir. Verdadeiramente, meus irmãos, as pessoas admiram a minha aparência ou a minha realidade. O que atrai as pessoas é quem eu falo que sou ou aquilo que de fato eu sou? Os que admiram são apenas as minhas folhas? Ou essas pessoas veem em mim realmente frutos? Meus irmãos, uma outra segunda lição que nós podemos tirar desse texto é uma investigação meticulosa. Veja que Jesus, ele se aproxima dessa figueira e ele procura o quê? Procura frutos. Pois saiba que quando Jesus se aproxima de mim e de você, ele busca exatamente, meus irmãos, frutos. Frutos. Ele não busca folhas. Ele não quer propaganda enganosa, ele quer realidade. Ele não quer aparência, e sim uma verdade no seu íntimo, no seu interior. Ele não quer algo belo de se ver. Ele quer nutrir, ele quer matar a sua fome. E a fome de Jesus, ela é saciada pelos frutos que você produz. Preste atenção, meus irmãos. Eu disse que era um texto, uma mensagem para nos exortar. E eu estou clamando nesta manhã que o Senhor possa exortar você, que você possa olhar para o seu coração, que eu tenha
a humildade de olhar para dentro de mim mesmo e me perguntar: quem sou eu diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Oh, meus queridos, Jesus está aqui hoje entre nós. Diz lá em Apocalipse que ele passeia, que ele anda por entre os candeeiros. E ele sonda, e ele vê, ele conhece a mim, ele conhece a todos nós. Ele sabe quando há falta de amor, de integridade naquelas palavras que eu e você proferimos. Quando há mundanismo em nós, quando há pecados escondidos. Jesus sabe de tudo. E ele aproxima-se de nós, procurando frutos. Jesus tem o direito de procurar frutos. Sabe por quê? Porque nós fomos enxertados nele, irmãos. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. A seiva da vida está em nós. O poder do Espírito habita em nós. Jesus não apenas procura frutos em nós, ele tem o direito de encontrar frutos. Por que que Jesus tem o direito de encontrar frutos em mim e em você? Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós precisávamos para produzir frutos, o Senhor Jesus nos deu. É ver. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu o seu poder, a sua presença e a ordem para todos nós, para que nós pudéssemos produzir frutos, muitos frutos. É nisso que o Pai há de ser glorificado, na produção dos frutos que eu posso gerar em toda a minha existência, a cada dia, a cada manhã. E eu estou aqui nesta manhã de domingo, lhe dizendo: irmãos, cadê os seus frutos? Produza frutos, ainda é tempo. Faça uma autoanálise. Essa pandemia não pode trazer uma frieza no seu coração, de modo que você não possa produzir bons frutos. Está aí o mundo carecendo de você, carecendo do seu aconchego, da sua palavra, do seu amor, do seu carinho, do socorro. É isso que Jesus espera de nós. Ele nos deu tudo, irmãos. Nós estamos enxertados na videira verdadeira, que é o próprio Jesus. Portanto, frutos é o que Jesus deseja, o Senhor Jesus deseja ardentemente em nossas vidas. Jesus, ao se aproximar de nós com fome, ele deseja se alimentar dos frutos. Quais são esses frutos, irmãos? Só para lembrar, alguns deles, Jesus espera que os frutos que eu e você possamos produzir sejam santidade, piedade, pureza, santificação, alegria, paz. Ele quer isso em nossas vidas. E quer que nós, a cada dia, a cada manhã, que as misericórdias do Senhor são renovadas em mim e em você, que nós possamos produzir esses frutos. Que o mundo possa ver em nós pessoas diferentes, pessoas alegres, pessoas felizes, encorajadas, apesar das lutas, mas que nós estejamos firmes. É isso que Jesus espera de nós. Jesus tem, irmãos, um discernimento profundo a nosso respeito. Ele não confunde folhas com frutos. Não tem de enganar Jesus. As nossas aparências não confundem a Jesus. Ele vê a realidade. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que é verdadeiro e o que é maquiagem. Ele sabe o que é obra do Espírito e o que é obra da carne. Ele sabe tudo. Mas não só Jesus, ele vê essa propaganda enganosa, ele faz uma investigação meticulosa, mas também ele faz a condenação dolorosa. E aqui eu digo misericórdia, Senhor, misericórdia. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele aqui faz como que um juízo. Ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou imediatamente. Aí você pergunta: Jesus amaldiçoou aquela figueira? Eu digo que não. Ele disse apenas: fique onde você está. Você já é uma maldição. Você faz propaganda
do que você não é, do que você não possui. Você é uma mentira. Misericórdia, Senhor. Aqui está, meus irmãos, o grande juízo de Deus para as nossas vidas. O grande veredito no dia do tribunal de Deus. Misericórdia, Senhor. Deus não vai alterar nenhum veredito naquele dia. Não. A ordem vai ser: fique como você sempre esteve, para sempre. Para sempre. Continua o injusto a ser injusto e o santo a ser santo. É assim que vai ocorrer, meus irmãos. É o juízo do Senhor. E nessa passagem bíblica, Jesus está exatamente dizendo isso para todos nós, que o juízo dele virá sobre nós. E a grande pergunta hoje é: se Jesus lavrar uma sentença sobre nós hoje, no que nos tornaremos? Quem somos nós? O que Jesus quer não é apenas uma religiosidade. Israel estava cheio de religiosidade, os cultos estavam acontecendo, as cerimônias estavam ocorrendo. É possível que você participe, irmão, dos cultos, que você participe dos louvores, que você faça as suas orações, que você volte às suas atividades e não mude absolutamente nada em sua vida. Que você esteja até cauterizado, que a sua consciência esteja cauterizada, que nada de novo aconteça mais com você. E essa frieza, como o próprio Jesus disse à igreja da Odisseia: você não é fria nem quente, você é morna, não serve para nada. Então, meus irmãos, essa é a hora de uma profunda análise do seu e do meu coração. A figueira secou de alto a baixo imediatamente. Eu lhe pergunto, qual é a vida que você está levando diante de Deus? Sem máscaras, sem maquiagem, sem farsa, você possui frutos? Ou somente folhas? Meus irmãos, Jesus está aqui hoje para levantar os galhos da sua vida, para vasculhar o seu coração. E ele não se alimenta de folhas, ele se alimenta de frutos. Você tem frutos para apresentar ao Senhor? Ou apenas folhas? Você vive uma vida de integridade ou você vive uma vida de santidade? Será que Deus está encontrando satisfação em nós, meus irmãos? Ele não se impressiona com aparências. Se você não tem frutos, não tente mostrar o que você não tem. Seja justo, seja honesto. E finalmente, meus irmãos, se você de forma honesta diante de Deus diz: meu Deus, eu não tenho frutos, pois é a hora de você clamar aos céus, porque há tempo ainda para que Deus possa reverter a sua situação. A Bíblia diz que a vara seca de Arão floresceu e produziu muitas amêndoas maduras. E eu digo a você, se sua vida está seca, se sua vida não tem mais sentido, eu digo a você que Jesus pode reverdecer a sua vida, que Jesus pode florescer na sua vida e você pode produzir muitos frutos. O que Jesus não tolera, meus irmãos, é a hipocrisia, a propaganda enganosa, a aparência do que você não é. Apresente-se diante de Deus e diante da sua igreja verdadeiramente como você é. Não queira iludir, não queira enganar a Deus. Você não conseguirá. Se você nesta manhã reconhece e diz: Senhor, eu preciso, eu careço da tua graça. Eu não quero me apresentar diante de ti de mãos vazias. Eu não quero me apresentar diante de ti de forma infrutífera. Eu quero produzir os frutos do Espírito Santo. Eu quero viver uma vida dentro da santidade para a glória do teu nome. Eu quero que tu te deleites em mim. Eu quero alimentar a tua fome de santidade. Se você orar assim, meu irmão, o Senhor Jesus
atenderá o seu clamor e mudará a sua sorte. Meus irmãos, esta é a palavra de Deus nesta manhã para a sua vida e para a minha vida. Eu espero que o Espírito do Senhor tenha falado ao seu coração, que você verdadeiramente possa olhar para dentro de si mesmo, fazer uma autoavaliação espiritual e diante do Senhor, não diante do pastor. Os irmãos sabem que o véu foi rasgado de cima a baixo. Você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Você pode se dirigir diretamente ao Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo de ter vivido esses anos todinhos dentro da igreja, 10, 20, 30 anos, e ser uma figueira que só tem folhas. De hoje em diante eu firmo um propósito diante de Ti. Eu faço essa oração diante do Senhor, que eu quero produzir os frutos do Espírito. Eu não quero me apresentar ao Senhor de mãos vazias. Faça essa oração, meu irmão, diante do Senhor, que Ele há de fazer a boa obra. Que Deus possa verdadeiramente mudar o seu viver, mudar a sua sorte, e você de hoje em diante ter uma nova vida diante do Senhor. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Amém. Irmãos, nós encerramos agora o culto da manhã e estaremos logo mais às 18h30 no culto da noite. Mas antes eu gostaria de trazer uma palavra de gratidão, primeiramente a Deus e aos nossos pastores, pastor Pedro e pastor Deusarte, por terem proporcionado esse momento tão importante do Conexão Kids ao departamento infantil, que foi tão edificante para o reino de Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero